Hello everyone! Meu nome é Juliane e esse é mais um vídeo do canal. Como prometido, eu vim aqui gravar a segunda parte da aula para o concurso do órgão de Recife e de Suape. E espero que ajude vocês, tá? Hoje vai ser bem objetivo. Eu peguei a prova do órgão de Natal. Como não achei do órgão de Recife e Suape, né? Eu peguei a prova anterior do concurso de Natal para vir aqui resolver com vocês, né? Fazer a resolução para, de um modo objetivo, vocês já perceberem como é o estilo das questões e tudo mais. Então, bora lá começar. Bom, a prova ela começa na questão 25, a prova de língua inglesa, com um texto, né? Sempre vem textos para você ler, você compreender. Como eu falei na parte 1, né? Se você não viu a parte 1, vai assistir, vai estar aqui na descrição o link para vocês ir direto para o vídeo da parte 1, está muito bom também, conceitos básicos para você começar a prova. E esse vídeo aqui vai ser a resolução dessa prova, tá certo? E aqui na primeira questão tem um texto, então vamos ler o texto. Esse texto serve de base para a questão 25 e 26, então vamos ler. Then, Sarah, Ted and Rebecca have been playing a friendly game of poker for almost an hour. So far, Ted has the biggest pile of winnings with a total of $5.45. Sarah has won a small sum and Rebecca has lost more than 10. Então, gente, aqui que a gente pode tirar desse texto, né? Tá falando de pessoas, aqui nomes próprios, them, Sarah, Ted e Rebecca, né? Dan, Sarah, Ted e Rebecca, a pronúncia no inglês é assim, o Dan, né? No caso o A tem um som meio de E, que o A, a letra A no alfabeto do inglês é E, né? Então, eles próprio de lá. Então, tá falando de pessoas. Have been playing. Esse have been playing é o past perfect progressive ou present perfect continuous, né? Que no caso, quem lembra que eu falei na aula 1 dessa parte do gerúndio, né? O ing nos verbos, playing, né? E aqui se usa essa parte, o have been. Então, tem estado, tem sido. Aqui, o play, jogar, você ter a noção, né? Que play é jogar, playing, jogando, né? Então, eles têm jogado, essas pessoas têm jogado a friendly. Friendly é amigo, né? Friendly já é um advérbio, né? Amigável, amigavelmente. Aqui, no caso, tem jogado friendly game. Aqui o adjetivo vem no começo do sujeito, não é feito a gente, né? Jogo amigável, não. Ela é amigável jogo. Então, friendly game, né? Of poker. Quem lembra do of que eu falei, né? De poker, né? Poker é um jogo de poker que eles estão jogando. For almost an hour. Por mais ou menos uma hora, né? Aqui, hour, som de O, som de vogal, né? Então, no caso, vai ser o artigo N, né? A N. Na primeira aula, também falei isso, na primeira parte do vídeo. So far, aqui significa esse so far, assim, no exemplo. Até então, Ted has the biggest... Ted, né? Aqui, se trocasse o Ted, né? Por outro pronome seria o he, né? He. Por isso que está conjugado no has, não have. Porque para she e he é o has, né? Então, Ted tem a maior pile of winners. Então, a pilha de ganhos, né? Winner é ganhador, né? Win, ganhar. Então, vem dessa ideia, né? Winners, pilha de ganhos. Com, né? With a total, aqui, com o total. Aqui, se você não tem a noção aqui, mas tem o total. Aqui você vê, né? Símbolo de quantia de dinheiro. É o cifrão, né? Tá falando de dólares. Com $5,45, né? $5.45. Então, o TED, ele tem a maior quantia, né? Aqui, como a gente já viu, com o total desse valor. Sarah, aqui, Sarah se trocasse pelo outro pronome she, como eu falei, seria o has, não have. Sarah has won a small sum.
Sarah tem ganhado, né? Won aqui no passado, né? Win ganhar, won ganhar, ganhou. Sarah ganhou a menor quantia. Aqui small é pequeno, pouco, né? No caso, esse sentido, some, quantia, né? A quantia, o amontoado de tudo que ela ganhou. And Rebecca, e Rebecca has lost more than. E Rebecca tem perdido, lost, é perdido, né? Porque vem do verbo lose, to lose, que é perder. Então, ela perdeu mais que than. Então, a pergunta é: at this stage of the game, who has lost the most money? Então, até esse estágio do jogo, quem perdeu mais dinheiro? Aqui no próprio texto, né, ele já diz que quem perdeu mais dinheiro foi a Rebecca, letra D, gente. Rebecca, aqui já está dizendo, ó, Rebecca has lost more than. Ela perdeu mais que o than. Então, a resposta certa é a letra D. Então, aqui você percebe como assim o vocabulário é importante, né? Você saber, não precisa assim todas as palavras, mas saber o contexto da pergunta, o que está acontecendo. Esse texto está falando sobre o quê, né? Está falando sobre pessoas jogando, pessoas que ganharam mais, pessoas que ganharam pouco, pessoas que perderam mais, né? Aqui está perguntando quem perdeu mais, tá certo? Money, está falando de dinheiro. Então, você já tem essa ideia, né, na sua cabeça. Está falando de pessoas jogando, né? Então, vamos lá partir para a próxima questão. If the game started at 7, what time might it be at this stage of the game? Se o jogo começou às 7 horas, que horas pode ser neste momento do jogo? Então, no começo do texto disse, né, que eles ficaram for almost an hour, por quase uma hora. Então, se for de 7 horas, se fizesse uma hora, seria o quê? 8 horas. Então, se foi quase, não foi exatamente, mas foi quase. Então, vamos ver as opções, né? Letra A, 7h30. Não, meia hora. Faltaria mais de meia hora, né? Para fazer uma hora. Então, não, descarta, né? Não está tão perto assim de fazer quase uma hora. Letra B, 7h50. Aqui a gente já botou a questão, né? 7h50, faltando 10 minutos para dar 8 horas. Então, é a resposta certa. Mas vamos ver se a D, né? 8 horas, não, só se falasse que ficaram por uma hora, né? Não por quase uma hora, mas se falasse que ficou uma hora, aí sim essa resposta estaria certa. 8h45, também não, né? Não ficaram por 1h45. Então, a resposta é a letra B. 7h50, quase 8 horas. Questão 27, né? Que já vai nos dar outro texto, né? Então vamos lá. Leia com atenção a frase que se encontra no quadro e marque a alternativa que completa corretamente. Aqui é uma questão para completar, né, os espaços. Então vamos lá. After we finish dinner, we to the nearby park and a bottle of champagne to celebrate. Um vocabulário que a gente pode tirar, né? Dinner, jantar, né? Nearby park, você pode deduzir, será que é parque? Parque, tá falando de parque. Bottle of champagne, champanhe. To celebrate. Então, after we finish dinner, depois de nós ter terminado o jantar, we, para o parque mais próximo. And, que eu falei a vocês que é a bottle of champagne to celebrate. Uma garrafa de champanhe para celebrar. Então, qual seria a alternativa que mais se encaixaria aqui nesses espaços, né? Seria opened to the nearby? Não. Abriu para o parque mais próximo? Não, né? Então, a gente já descarta a letra A e descarta esse outro, né? Que é esse, que também não. Se o primeiro não é, então o segundo também não é. Worked, nós trabalhamos no parque mais próximo. Não, né, gente? Então, acho que também não tem sentido. C, walked. Walked tem sentido. Nós caminhamos no parque mais próximo, né? Que vem do verbo to walk. Então, é o verbo caminhar, né? Nós caminhamos, já que é um verbo regular, porque termina com ed. Se não fosse, não terminaria, né? Seria outra forma de dizer o passado.
Então, aqui é um verbo regular, to walk é regular, então bota o ed, walked, né? Caminhamos, caminhou. Aqui caminhamos, porque tá falando de we, de nós. Então, se walked, o de baixo também é walked. Então, para ser definitivo, vamos ver a segunda parte, né? And opened, e abrimos uma garrafa de champanhe para celebrar. Tem sentido, né? Abrimos a garrafa para celebrar. Então, embaixo não seria, porque é cook, né? Cooked, vem do verbo to cook, cozinhar. Então, nós cozinhamos uma garrafa de champanhe para celebrar? Não, né? Então, o que faz mais sentido é a letra C. Então, walked, opened. Então, vamos passar para a próxima questão. Questão 28. Vamos ler. Leia o exemplo da frase a seguir e marque a opção que completa com um comparativo de inferioridade. Então, the movie was... Aqui também é para a gente preencher. Then I expect. The movie was... Then I expect. Então, o filme foi... Ou, né, aqui no caso foi, né? Porque estava... Não tem sentido porque was pode ser tanto... Vem do verbo ser, estar, né, no inglês. Não é, então, não é estava, então o que? Foi, né? Então, é o ser, verbo ser aqui. Was no passado, movie, filme, né? Tá falando de filme. Aqui o artigo the, no começo, né, que eu falei pra vocês. Aí a letra A. Just as interesting. Just as interesting. B. More interesting. Aqui more seria mais, né? Interessante, interesting, você pode traduzir que é interessante, né? O adjetivo interessante. Mas a questão está pedindo um comparativo de inferioridade. Aqui seria superioridade, né? Mais interessante, né? Letra C. Aqui a banca com certeza colocou a escrita errada, né? Deve ter sido um erro de digitação, alguma coisa. Mas seria equally, igualmente, né? Interesting. Letra D. Less interesting. Gabarito, né? Letra D, menos interessante. Less vem de menos. Então, a letra D é a correta. Vamos para a próxima questão. Questão 29. Read the following sentence and mark the only one that correctly represents the simple future of the verb to be. Né? Aqui o verbo to be, né? Ser ou estar, como eu falei. Então, o verbo to be, né? Que eu já tinha falado para vocês, do verbo ser ou estar. Então, a questão que leia as seguintes frases e marque a única que corretamente representa o simple future, né? O futuro simples, né? É um tempo verbal. Então, vamos analisar a alternativa que demarca, né, o tempo verbal futuro, né? Futuro simples. Letra A. Dennis and Camila were at the park, né? Como eu já falei. Yesterday. Já que você já pode tirar aqui, né? O vocabulário yesterday, ontem, falando de futuro, falando de ontem. Yesterday é ontem, né? Dennis e Camila estavam no parque ontem. Não está dizendo nada de futuro, então demarca, tira essa questão, né? Então B. Clara and John will be happy with the news, né? Clara e John vão ficar felizes com as notícias. Então aqui, né, tá falando de futuro, tá demarcando o futuro, né, vão estar, né, com o will be, né, will be. Aqui o vão, vai, né, no caso, will be, verbo to be, vão estar felizes, né. Gabarito, letra B. Mas vamos analisar as outras, né. Letra C. You are wearing a nice dress. Are wearing, não, é um presente contínuo, né? Como eu falei no gerúndio, todo verbo terminado com ing, tá no gerúndio, tá no continuous, né? Isso aí vocês vão, tanto falar aqui, vocês vão gravar essa parte. Então, não tá demarcando futuro, né? Tá falando de presente contínuo. Então, Camila, letra D. Camila is a talented musician. Não, aqui, né, o is, Camila is, porque se fosse trocar para o she is. Então, também não está demarcando o futuro, né? Está falando, né, do presente simples do verbo to be, que não é futuro, né? Presente simples, e a questão que é o quê? Simple future, não é isso? Então, gabarito, letra B. Questão 30. Sobre os usos adequados dos pronomes demonstrativos em inglês,
Veja a imagem e marque a alternativa correta. Aqui, né, a imagem de uma mão segurando 4 maçãs. A gente está falando de plural, né? Então, vamos analisar. Letra A. Those are apples. Aquelas são maçãs. Apples, né, maçã. Aquelas são maçãs. Não, porque está mais no sentido de você está falando de uma coisa que está longe de você. Você está apontando, né? Aquelas são maçãs, não. Mas a mão está perto da pessoa. Você falando essas, né? Seria no sentido de essas são maçãs, né? Então, já descarta a letra A. Letra B. That is an apple. Não. Aquela é uma maçã, né? Não, porque não está falando de uma maçã, está falando de 4 maçãs. E a gente já pode ler pelo plural, né? Apple sem S de plural. Não está falando de maçã, está falando de maçã. Então, também não. Letra C. This is an apple. Essa é uma maçã? Também não, gente. Então, está falando de 4 maçãs, né, na figura. Então, é plural. Letra D. These are apple. Yes, né? Correto. Essas são maçãs. No caso, né? Tá falando aqui de plural. Então, né? Estas são maçãs. Você tá falando, né? Como se fosse, alguém chega perto de mim e eu tô com uma maçã segurando. Então, essas são maçãs. Não é aquelas. Eu vou falar aquelas. Eu tô falando essas, porque está perto de mim, né? No português é a mesma coisa, né, gente? Aquelas, aqueles, estas, estes. Em inglês, a mesma coisa. Pronomes demonstrativos, né? Você quer demonstrar alguma coisa. Então, tá falando de essas, né? These are apples, né? Então, vamos para a próxima questão. Questão 31. Complete o texto com os artigos a, and e marque a sequência correta em uma das alternativas, né? Aqui, artigo, quem assistiu a outra aula vai saber fazer essa questão aqui. Vamos lá, né? Crocodile is... Qual é a próxima palavra? Large, né? Crocodilo é... Aí, é A ou N? A próxima palavra começa com som de consoante. Então, se começa com som de consoante, a gente usa E, né? E crocodile. Então, a gente já pode tirar a letra C e a letra D, né? Corta a letra C e a letra D, porque começa com N, as duas. Então, fica entre A e B. Para você ganhar tempo na prova, viu uma questão que não tá na outra, vai cortando. Até você chegar uma que só pode ser essa. Mesmo que você não saiba, só pode ser essa. Pelas outras partes da resposta que está certa, essa também pode ser certa, né? Ainda mais essa questão de sequências. It, aqui o it, tá vendo? Ele has sharp teeth. Ele tem dentes afiados, né? Aqui dentes, né? Substantivo dentes é tooth, né? Mas pra gente falar de dentes é teeth, né? Não é tooths, né? Então no caso é um plural irregular, né? Usa teeth. It can swim and walk on land. Ou seja, ele pode nadar e caminhar na terra. Esse can, ele é um verbo modal, né? Que significa pode, poder, né? Ter habilidade de algo. Então, no caso, né? O crocodilo, ele tem a habilidade, ele pode, ele consegue caminhar, né, na terra e nadar, né? It can see at night and in the water. Ele pode ver à noite e na água, né? Ele pode ver à noite na água, ou seja, está escuro, ele consegue ver debaixo da água também, né? Essa é a ideia. E o espaço, né? Qual é a próxima palavra que vem? Sempre para a gente conseguir se diferenciar, né? Ver a próxima palavra. Som de consoante ou som de vogal? Som de consoante, né? Crocodile. Então, a crocodile, não an crocodile. Então, a crocodile sleep with... Aí a próxima palavra é eye, né? Que é olho, né? Olhos. Então, an eye, porque é som de vogal. Eye, né? O som de A. Então, with an eye open, né? O crocodilo dorme com os olhos abertos. Open, né? Aberto. E a próxima, baby, o que a gente pode ver, né? Baby, som de consoante, som de B. Então, seria o A. A baby crocodile is called hatchling, né? Então, hatchling seria o filhote, né? Para crocodilos. Então, qual é a sequência, gente? Letra A, né? O A, N, A. Então, gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 32, essa aqui é muito boa, gente. É sobre a palavra but, né?
Tem muitos significados também, assim como a palavra about. Quem viu a primeira aula sabe que eu falei da palavra about. Então, assim como ela, que tem vários significados, pode se encaixar em várias formas, a palavra but também. Então, analise a alternativa em que a palavra but expressa o sentido como o de she is tired but happy. Então, she, né, ela, is tired but happy. Ela está cansada, mas, né, mais feliz. Happy, feliz, né? Então, o sentido dela está cansada, porém está feliz, mas está feliz, contudo está feliz, né? Então, qual é a questão que tem esse mesmo sentido de but, né? No caso de porém, mais, né? De uma oposição, né? De uma coisa a outra. Vamos analisar. Letra A. I had no choice but to accept the challenge, né? Eu, né? Had no choice. Eu não tive nenhuma escolha senão aceitar o desafio. Challenge é desafio, né? Aqui o but tem sentido de oposição, mas porém, não, tem o sentido de se não, né? Eu não tive chance se não aceitar o desafio. Então, gabarito, né? Não é esse. Letra B. It's an old car, but it's very reliable, né? É um carro velho, porém, mas é muito confiável. Então, tem o mesmo sentido da frase, né? She's tired, but happy. Então, gabarito letra B, né? Vamos analisar a C e a D, né? What can we do but sit and wait? Né? Aqui o but significa se não, né? Igual a letra A. E nós podemos fazer se não sentar e esperar, né? O sit é sentar and wait, né? Wait é esperar. Então, também não tem esse sentido. Letra D. The child did nothing but weep. Aqui o but significa apenas, né? Somente. A criança não fez nada, apenas chorar, né? Chorou. Aqui não usou cry, né? Porque quando a gente fala de crianças, né? Sentido mais assim, de coisa de crianças, a gente usa a palavra weep, né? Weep, para dizer que chorou, choramingou. Então, gente, o gabarito letra B, né? Que o but significa dar esse contraste, né? O carro é velho, mas confiável. Questão 33. Do the passive voice of the sentence, he has made everything beautiful in its time. Aqui, né? O do significa fazer, né? Ou se não passe, né? Passe. A voz passiva, voice, né? Voice of the sentence, da frase, né? He has made everything beautiful in its time. Ele fez tudo que é belo no seu tempo, né? Então, a tradução. Então, como a gente transforma essa frase que está na voz ativa para a voz passiva? A voz passiva, gente, vou dar um exemplo em português. Por exemplo, né? Eu comi o bolo. Aí a gente passar para a voz passiva, o bolo foi comido por mim, né? Então, é mais nesse sentido. Então, aqui, né, está dizendo que ele fez tudo que é belo no seu tempo. He has made, né? Aqui está no present perfect, né? Que é o presente perfeito, que usa o has made, né? E não é simplesmente he made, né? Aqui é he has made, então está no presente perfeito, o present perfect, e na voz ativa. Para a gente transformar, né, no caso, o objeto da frase ativa se torna o sujeito da frase passiva. Everything beautiful, né? A gente mantém o tempo verbal has been made. Vamos analisar nas questões. Letra A. He had made everything. Não, né? Aqui está no passado perfeito ainda e está ainda na voz ativa. Corta a questão. Letra B. He was made everything. Não, também está na voz ativa, né? Está confuso, né? Incorreto. Descarta. Letra C. In its time, everything beautiful was made by him. Passado simples, né? Não usou o presente perfeito, né? Então, não é. E o presente perfeito começou no passado e ainda está presente no agora, né? Ainda está presente. Então, e o presente simples é o que começou no passado e terminou. Ficou lá no passado. Então, não tem o has been made, né? Então, só tem was made. Também não é. Então, só o que nos resta é a letra D, né?
In its time, everything beautiful has been made by him, né? Esse by, né? O personal também a gente pode botar por ele, né? No caso, como eu dei o exemplo, o bolo foi comido por mim. Por esse by aqui, by, tem esse sentido, né? E está na voz passiva. Então, gabarito, letra D. E agora vamos para a questão 34, né? E a última. Complete sentence below using much, many, few and little. Esses aqui, gente, são os quantifiers, né? No inglês. E eles são usados de forma, né? De acordo com substantivos incontáveis e os contáveis. Então, vamos analisar as alternativas, né? As frases, para a gente ver quais seriam os incontáveis e os contáveis. My mother did not have money, né? Aqui o money a gente considera como um substantivo incontável. E como está falando did not, né? É uma forma negativa, a gente vai usar o much, né? No geral, much ou little são para substantivos incontáveis, né? Que significa pouco, né? Pouco. Então, ficaria My mother did not have much money. A 2. She only has days left before retirement. Days, né? Que é dias. A gente pode contar, né? 1 dia, 2 dias, então é contável, né? E está no plural, dias. Então, a gente usa ou few ou many, né? Mas aqui, como está dizendo only has, né? Apenas tem. O has vocês já devem ter, né? Pegado que é o verbo ter, né? She has. Aí está dizendo aqui she only has. Indica a quantidade pequena, né? Então a gente usa o few. She only has few days left before retirement. Ela tem apenas poucos dias antes da aposentadoria, né? Ela só tem poucos dias antes da aposentadoria. Então, aqui seria o few. O 3. We still have eggs. Eggs, aqui é contável também, né? Está no plural, não é ovo, é ovos, né? Então, como a gente pode contar? 1 ovo, 2 ovos, né? Usamos o few ou many, como eu já falei, substantivos contáveis. We still have, como está falando uma quantidade positiva, então usamos o many, né? We still have many eggs. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Deixe nos comentários mais ideias também durante esse mês de prova, de revisão. Já está chegando o dia da prova. Então, se foi útil para vocês, curte, compartilha, tá? Quem vai fazer a prova também. E, mesmo quem não for fazer a prova, esses assuntos são muito importantes, tá? Para outras provas, para você estudar para a sua escola também, no seu ensino fundamental, no ensino médio, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.